Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 7 ao dia 13 de agosto de 2023. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, essa é uma semana de lua minguante acontecendo no céu. Lembrando que nós estamos na lunação de Câncer, apesar do Sol já estar no signo aí de Leão há um bom tempo. Porém, esse trânsito da lua vem mexendo muito com a gente, né? Vem trazendo emoções, oscilações. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está tão bem. Uma hora a gente precisa refletir mais sobre as coisas, de repente a gente quer chutar tudo para o alto e não pensar em nada, e não refletir, e não lembrar. Ou seja, nós estamos nessa alunação bastante delicada e sensível. Porém, essa semana, com uma lua minguante acontecendo no signo de Touro, a gente tem que lembrar que a lua no signo de Touro é uma lua muito bem posicionada, porque é uma lua exaltada, ela fica exaltada aí. E o que significa quando um planeta fica exaltado? Por exemplo, a lua aqui, ela está recebendo toda a atenção, todo carinho, tudo ali vem fácil, vem de mão beijada, porque ela está em um reino que adora receber ela. Ela é sempre muito bem-vinda no reino de Touro. Então, Touro prepara aquele banquete para ela. E o mais interessante é que ela não tem responsabilidade nenhuma aqui. Ela simplesmente recebe, por isso que ela está exaltada. Quem comanda esse signo é Vênus. Quem é responsável por esse reino é a Vênus, mas a Lua não. A Lua ela está ali simplesmente aproveitando e usufruindo o que há de melhor ali. E essa lua minguante ela vai acontecer em conjunção com Júpiter. Lembrando que o signo de Touro é um signo de prosperidade, abundância, fartura, é uma energia extremamente fértil, que se relaciona com tudo aquilo que para a gente é importante, é valioso. Todos os nossos valores estão embutidos nessa energia taurina. Só que a lua ela está chegando aqui minguante, porém vai se unir com um planeta que não é nada minguante, que não é nada pequeno, que não diminui nada, muito pelo contrário, ele aumenta tudo. Então tem um contraste aí, né? Uma lua minguante junto com um Júpiter que expande tudo. Mas o que simboliza a fase minguante? A fase minguante simboliza momento de introspecção, um momento de análise, de reflexão, de procurar baixar a guarda, baixar as armas e analisar a situação ao redor, o que aconteceu, ou seja, a gente teve a lua cheia acontecendo aqui no signo de Aquário, então nós colhemos os frutos, nós fomos lá e colhemos os frutos dessa lunação. Na fase minguante é quando a gente vê esses resultados, né? A gente vê, tudo bem, como é que estavam esses frutos? Estavam bons? Não estavam bons? O que eu faço a respeito disso? O que eu ainda quero manter? O que eu não quero mais manter? Como que eu faço para eliminar aquilo que eu não quero manter? Como eu faço para melhorar aquilo que eu quero continuar? Então, essa fase minguante é justamente isso, é esse momento em que a gente dá um passinho para trás, pega tudo aquilo que a gente experimentou, vivenciou, todos os resultados que a gente teve, e agora é hora de montar estratégias, de pensar no que vai fazer para o próximo ciclo. E o mais interessante é que essa semana, junto, né, com esse mapa, lembrando que esse mapa que eu trouxe para vocês é um mapa da lua minguante, para quem já quiser ir estudando aí, que vai acontecer ali no dia 8 de agosto, na terça-feira, já eu mostro aí tudo para vocês, dia a dia. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem essa lua e esse Júpiter conversando lindamente com Mercúrio e Marte, no signo de Virgem. E Marte é um planeta de ação, de decisão, de atitude, de energia, de iniciativa. Então, por mais que a gente esteja em uma fase minguante, a gente está com uma energia chamando a gente para ter essa iniciativa, para controlar as situações, dominar e tentar fazer alguma coisa a respeito, né? Decidir para onde que vai, aquilo que você quer, aquilo que você não quer, como que você vai descartar, como que você vai fazer a limpeza das coisas, como que você vai organizar suas ideias, seus pensamentos, seus projetos. E Júpiter, conversando com esses planetas em Virgem, amplia ainda mais essa possibilidade de reorganização, de estruturação de ideias,
Por quê? Porque Júpiter, ele traz para a gente uma visão ampla, ele traz o quadro todo. E aqui é como se a gente pudesse, eu dei esse exemplo no vídeo que eu fiz sobre a previsão do mês de agosto. Sabe aquela caixa que a gente compra de quebra-cabeça? De 500 peças, 1.000 peças, 3.000 peças? É mais ou menos isso. É como se a gente tivesse com um monte de peça em cima da mesa e a gente está tentando montar essas peças, tentando encaixar peça por peça para entender as coisas. E vem esse Júpiter e ele fala assim, olha, peraí, eu vou trazer para vocês a caixa com um desenho desse quebra-cabeça para que vocês possam espiar ali, vendo todo o desenho e já comecem a separar cor por cor. Então, se tiver uma casa ali numa cor marrom, vocês já procurem essas peças, já tentam juntar essas peças com as cores que são afins ali. Se tem um mar na frente, procurem a cor do mar que está aí na imagem que está na caixa. E aqui eu estou dando essa dica, eu estou mostrando o quadro para que vocês possam depois ir montando cada pedacinho desse quadro. E cada pedacinho é energia virginiana. E o quadro todo é Júpiter. Só que a gente está falando de assuntos taurinos. Então, o que é touro? Touro fala de tudo aquilo que para a gente é importante, tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que a gente um dia tinha em formato de dinheiro e transformou em bens. Aqui a gente está falando de pessoas e relações que são muito importantes e muito valiosas para a gente está falando também de família, principalmente com a lua ali, a gente está falando de prosperidade, de possibilidade de ganhos e de consciência do que é valioso e como que a gente pode transformar, de repente, algo que não é tão valioso em algo muito valioso. Então, se você quer ter uma perspectiva de mercado, oportunidades, tudo isso está ampliado para a gente poder analisar e estudar. Só que essa semana a gente tem também uma quadratura entre Urano e Vênus. Essa quadratura vai acontecer aqui no dia 9 de agosto, às 8h08. É quando essa quadratura ela se torna exata. E quando a gente tem uma quadratura entre Vênus e Urano, simboliza que a gente pode ter algumas surpresas, ou seja, o que a gente vem planejando talvez não saia exatamente como a gente planejou. Ah, mas será que isso é ruim ou será que isso é bom? Depende do que você vai fazer em relação àquilo que acontecer. De repente você pode ver uma oportunidade nova, vem uma novidade, se você resistir, se você ficar com medo, se você negar aquela oportunidade, aquela janela, aquela porta que está se abrindo para você, pode ser que você perca uma grande oportunidade de crescer. Ou pode ser que seja realmente um momento de finalizar alguma coisa que está te levando para a escassez. Então pode ser positivo também algo que a princípio pareça não tão bom, porque se de repente você continuasse naquela constância ali naquele lugarzinho onde você estava indo, você provavelmente poderia cair em um abismo aqui e não estava sabendo. E vem de repente Urano e mostra para você, olha, tem esse outro caminho. Ou às vezes desvia os caminhos, né? E é uma semana que a gente pode esperar também esse tipo de surpresa. Só que lembrando, a Vênus não fala só de dinheiro, né? Não fala só de prosperidade no sentido financeiro. A Vênus fala de romances, namoro, principalmente no signo de Leão, fala de parcerias de negócios também. Ou seja, os relacionamentos podem também trazer algumas novidades aí, a gente pode levar alguns sustos, ter algumas surpresas, algumas eventualidades podem acontecer, talvez a gente tenha que mudar alguns planos que a gente vem fazendo essa semana, ou seja, a gente pode ser surpreendido e é importante estarmos preparados para essas surpresas. E é aí que vem a famosa resiliência, ou seja, é surfar conforme as coisas vão acontecendo até o momento que a poeira baixa e a gente conseguir analisar a situação. E essa semana ela está maravilhosa para a gente analisar qualquer coisa. Se você quiser analisar, destrinchar, decodificar informações, mudar padrões, mudar hábitos, perceber coisas que antes você não percebia e conseguir se organizar para fazer essas mudanças, para encontrar caminhos para essas mudanças, se precisa fazer uma limpeza, se precisa se desintoxicar, se precisa criar uma estratégia
soja, para ir se livrando de ervas daninhas. Está tudo fluindo nesse sentido. A gente está com muita facilidade para colocar ordem nas coisas. Portanto, que a gente consiga pelo menos um pouquinho se disciplinar, se observar, se autocriticar, se autoanalisar, perceber os pensamentos, perceber padrões antigos, ou seja, estar com as anteninhas ligadas, com um senso crítico de virgem bem afiado no sentido positivo, ou seja, no momento que você está com esse senso crítico, você está conseguindo discernir algumas coisas, você está conseguindo ver contrastes, e contrastes são importantíssimos para a gente saber para onde que a gente quer ir e para onde que a gente não quer ir, aonde que está o ponteiro nesse termômetro aqui, né? Tá mais para cá ou tá mais para cá? É com o senso crítico, é o senso analítico que a gente consegue perceber as coisas, perceber os contrastes daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer, em todos os sentidos, seja no seu campo emocional, seja no seu campo afetivo, amoroso, seja no seu campo profissional, seja no campo familiar, seja com assuntos da sua casa que você esteja trabalhando. Essa é a hora de começar a direcionar as coisas focando naquilo que você quer e evitando aquilo que você não quer. Evitando não significa negar as coisas que não quer, mas resolver essas questões, estar bem resolvido com você mesmo, porque a Vênus e Sol estão em Leão e nós estamos falando de questões íntimas e internas. Então essa semana ela está muito boa nesse sentido. Apesar dos desafios, apesar das surpresas que podem vir, de repente a gente ter que se virar nos 30 ali para resolver questões que a gente nunca imaginaria que teria que resolver, mas estamos com energias maravilhosas para fazer tudo fluir. E lembrando que Plutão está lá, ainda fazendo quadratura para os nodos lunares, que está indicando, né, finalizações de laços, parcerias, apegos, dependências que a gente tem que são nocivas, que nos fazem mal, e tomar as rédeas para si, da sua vida, a direção que você quer ir, saber do seu poder pessoal, saber do seu poder de decisão, estar conectado com o seu poder de ação, saber o que se quer realmente, né? Então, a gente está com tudo isso acontecendo no céu. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui dia a dia. Já já eu falo do arcano que saiu aí. Olha quem saiu, o imperador, né? Porque a gente está com uma energia realmente muito forte de ação, de forma ordenada, organizada, comprometida, focada, mas para uma conclusão, né? A gente está em um momento de análise realmente para concluir as coisas, mas já já eu falo sobre o arcano que saiu aí para gente. Mas vamos lá. Dia 7 de agosto, segunda-feira, o que que a gente tem? A gente tem ainda na madrugada a Lua já entrando no signo de Touro. E da madrugada até o fim do dia, nós vamos ter a Lua fazendo uma conversa muito bonita com Saturno. Urano já não está ali no início, Júpiter já está um pouco afastado. Então, a Lua ela está ali experimentando essa energia taurina na sua forma mais genuína. Ou seja, a gente inicia a semana com um sentimento real de busca de paz, de estabilidade, de equilíbrio, de harmonização, com uma necessidade de foco, de praticidade, de dar continuidade àquilo que está bom. E talvez a gente comece a sentir, bom, se tem algo que não está bom, o que eu posso fazer para melhorar? Eu não quero energias ruins ao meu redor, eu quero energias boas, eu quero ter boas sensações. E a segunda-feira ela está extremamente produtiva. É como se as ideias estivessem fluindo bem nessa segunda-feira. Até porque na madrugada de segunda para terça-feira a gente vai ter a Lua aqui no signo de Touro já conversando com Mercúrio. E Lua exaltada em Touro, conversando com Mercúrio, uau! Quantas ideias! Quanta praticidade! Se a gente precisa harmonizar alguma coisa, as ideias vão vir para aquelas pequenas mudanças que a gente pode fazer. E logo em seguida, no dia 8, além da Lua conversar aí com Mercúrio, ela ainda vai fazer a conjunção aqui com Júpiter, um pouco antes da Lua minguante acontecer, às 7 horas e 28 minutos. Então, às 5 horas e 10 minutos, a gente já vai ter esse dia nascendo aqui no Brasil, né? Com essa conjunção de Lua e Júpiter. Quantos horizontes abertos para aquilo que realmente nos interessa. É como se o foco, o holofote de Sol em Leão estivesse iluminando todos aqueles assuntos que para a gente são importantes. Então, a gente está sentindo, a gente está entrando
frequência das coisas que a gente quer, do que a gente gosta. É como se a nossa mente estivesse expandindo para essa consciência, para esse entendimento. Então, isso é maravilhoso. E aí nós temos a fase minguante acontecendo, que traz toda a energia desse mapa, que eu vou ver se eu vou conseguir gravar para vocês o vídeo da lua minguante. Eu, por enquanto, não estou garantindo 100% que eu vou fazer os vídeos, porque para mim, por enquanto, as coisas estão um pouquinho instáveis, mas futuramente as coisas vão voltar ao normal, tá bom? Mas eu pretendo gravar o vídeo da lua minguante para vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal. E aí nós temos, então, às 11 horas e 46 minutos, essa mesma lua conversando com Marte. Olha que terça-feira incrível. Além disso, nós temos a Lua fazendo conjunção com Urano e ainda conversando com Marte. Então, terça-feira é esse dia que a gente vai estar muito inspirado, com muitas oportunidades se abrindo e, ao mesmo tempo, a gente vai estar muito inventivo, muito original, se afinando com algumas mudanças por conta dessa energia mutável de Terra. A energia mutável de Terra ajuda a gente a sair da estagnação aqui de Touro. Então, essas duas energias conversando aí flexibiliza muito essa energia taurina, porque a energia de Virgem passa segurança para Touro. Touro sente segurança na sabedoria, no conhecimento que Virgem tem. Então, se Virgem vem com uma informação e fala, você pode tentar mudar isso, Touro está falando assim, eu confio em você, hein? Porque eu sei que você estuda, eu sei que você analisa, eu sei que você é cri-cri e quer tudo muito perfeito. Então, eu confio em você. Então, a gente está com essa energia de confiança no céu. Aí a gente tem aí a Lua, então, fazendo quadratura para Vênus. A gente finaliza o dia com essa Lua fazendo quadratura para Vênus, já nos preparando para a quadratura de Urano e Vênus. Então, aqui já à noite, talvez a gente já comece a sentir alguns incômodos. Talvez algo que a gente não queira sentir novamente, ou voltar a pensar, ou voltar a experimentar. Sabe quando a gente está numa vibe boa, que a gente está com uma percepção boa das coisas, e de repente vem aquela ingresia, aquela coisa ruim e volta à sua vida e entra em contato com você e você fala, não quero isso não, vai embora. É mais ou menos isso. É como se a gente fosse incomodado na nossa paz. Então, a partir da noite aí, de terça-feira e quarta-feira todinha, talvez a gente seja bastante incomodado na nossa paz, no nosso bem-estar, naquilo que a gente está procurando sentir, procurando melhorar. E é por isso que talvez a gente tome decisões importantes também. Isso aqui pode trazer rupturas, términos, pode ser aquele momento que a gente tem uma certa ousadia e uma certa coragem com Marte ali de falar, chega, não quero mais, vai embora, não quero essa parceria, não quero essa aliança, não quero mais continuar com esse negócio, não quero mais seguir nesse padrão que você está seguindo, vamos colocar as minhas ideias, ou seja, aquele momento que pode ser que a gente queira mudar o rumo das coisas. E isso pode surpreender a gente, e pode principalmente surpreender os outros, mas também é importante a gente estar preparado para surpresas vindo dos outros. Talvez as pessoas ao nosso redor, do nosso convívio, podem também dar um chilique e de repente surpreender a gente, dar um susto na gente, a gente fala, eita, o que foi? Eu nem sabia que você não estava gostando disso, daquilo, você nunca falou sobre isso e de repente a pessoa está falando. Então é bom a gente estar preparado para isso também. E obviamente, financeiramente, é um dia, uma semana que pode ser que a gente tenha surpresas e mudanças que estão saindo de um padrão, estão indo para outro, ideias inovadoras ou ideias ousadas que podem realmente mexer com as nossas estruturas, ou seja, o mercado financeiro talvez fique bastante mexido aí com essa quadratura de Vênus e Urano. Lembrando que Urano traz novidades, é um planeta que foge do padrão e muitas vezes aquilo que foge do padrão assusta a gente a princípio. E aí, às 10 horas e 5 minutos da quarta-feira, a Lua já entra no signo de Gêmeos. Só que nesse dia a gente vai ter Mercúrio e Júpiter conversando lindamente. Então nós temos os dois planetas mentais, porque esse aqui rege Sagitário e Mercúrio rege Gêmeos. É o eixo do intelecto, do conhecimento, da comunicação, do filósofo. E nós temos os regentes conversando em signos de terra. Com a Lua aqui no signo de Gêmeos, que é regido por Mercúrio, imagina que maravilha. O importante com a quadratura de Lua e Saturno para esse dia, para essa quarta-feira,
é a gente ter foco, compromisso, realismo, pé no chão e consciência das coisas. Porque se a gente começar a viajar na maionese, pode ser que todo mundo comece a te cortar, a tirar o foco de você, a te colocar para escanteio. E é importante saber do que vai falar. Se você for expor uma ideia, se você for fazer alguma coisa para alguém, comunicar algo a alguém, comunique aquilo com maturidade, com conhecimento de causa. Falar por falar aqui não é um momento bom para isso. E essa conversa linda de Júpiter e Mercúrio, esse aspecto pode abrir caminhos novos, incríveis para as coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E lembrando, nós estamos em uma lua minguante, e a fase minguante é uma fase de banimento, de limpeza, de soltura. Então, se você quer perder peso, ou de repente iniciar uma dieta mais saudável, se você quer se libertar de um vício, a fase minguante é a fase dos livramentos, né? Então, se você quer se livrar de um vício, de algo que você faz cotidianamente, todo dia você está ali repetindo um padrão, esse aspecto aqui pode ajudar a mudar esses padrões, principalmente porque Júpiter está junto ali, e Júpiter é o planeta das crenças. Então, se você quer elevar a sua consciência em relação às suas crenças limitantes, esse caminho está super aberto para você entender, decodificar essas informações complexas e simplesmente começar a se libertar de vícios, de padrões, de hábitos que você tem que de repente não são saudáveis. Então tá super bacana para isso. A gente termina a quarta-feira com essa energia e a gente segue quinta, sexta e até mesmo antes, terça, a gente já está sentindo esse aspecto de Júpiter e Mercúrio. Mas isso reflete para o resto da semana, tá? Já no dia 10, quinta-feira, a gente tem a Lua aqui em Gêmeos, fazendo quadratura para Mercúrio em Virgem. Mas lembrando que a Lua, ela está no reino de Mercúrio. Então, essa quadratura entre esses dois está super de boa. Aqui, o importante é a gente conseguir organizar melhor as nossas ideias. Ao invés de sair falando tudo, organize as suas ideias, estruture bem essas ideias, faça aquela lista para checar se está tudo certinho antes de sair divulgando, escrevendo, comunicando, ou fazendo, ou trocando com as pessoas, ou pegando seu dinheiro e negociando com os outros. Faz aquela lista virginiana e vê se está tudo direitinho. Se não, pelo menos faz aquela pesquisa antes para saber se você não vai entrar em uma roubada ou se alguém ali só não está falando por falar. O importante é a gente perceber nessa quinta-feira o que está sendo falado por falar. Quem está simplesmente soltando as palavras ao vento e quem realmente está com intenção verdadeira de fazer aquilo fluir e dar certo. E a mesma coisa acontece com a Lua conversando com Marte. E ao mesmo tempo a Lua vai estar conversando em sextil com Quirón. Então a Lua fazendo quadratura para Marte e Mercúrio e sextil para Quirón. Isso indica, se a gente estiver com as nossas ideias e com os nossos sentimentos bem organizados, tudo flui. Senão as coisas podem ficar bagunçadas. Mas a Lua vai conversar também em sextil com o Sol. Então essa quinta-feira ela está uma mistura de muitas energias boas e simplesmente pedindo para a gente organizar muito bem as nossas ideias, os nossos pensamentos e não sair afobado fazendo as coisas de qualquer jeito, falando as coisas de qualquer jeito, postando as coisas de qualquer jeito, sem todas as informações, sem todos os detalhes virginianos, entende? Que aí pode ser que venham cobranças nesse sentido. Já no dia 11, na sexta-feira, a gente inicia com a Lua conversando lindamente com a Vênus, aqui a Lua em Gêmeos. Esse momento pode ser um momento muito bacana, o início da sexta-feira pode ser muito bacana para uma conversa, de repente se você teve algum conflito, algum desentendimento com alguém, com algum parceiro, namorado, marido, esposa, filhos, seja quem for, se teve algum problema ali, esse momento é um momento ótimo para colocar alguns pinguinhos nos is, para esclarecer as coisas, para colocar as ideias ali. E também é bom para diversão, né? A gente pode se divertir com essa energia. Aí às 14 horas e 27 minutos é quando essa Lua faz também quadratura com Netuno. E é aqui que a gente precisa tomar cuidado, principalmente se a gente estiver resolvendo questões afetivas e amorosas ou até mesmo financeiras e está tudo fluindo, o papo está fluindo bem ali, mas é importante lembrar que é uma lua geminiana, que é uma lua muito boa de papo, é a lua do bom vendedor. E às vezes a gente pode cair no conto aí do vigário, ou seja,
a gente pode estar sendo enganado de novo. Mas tem energias no céu que estão facilitando a gente compreender que a gente está sendo levado a esse engano. O importante é estar atento a isso, né? Você perceber se aquela pessoa ali não está só jogando conversinha para tentar te trazer de volta para aquele lugar onde ele tinha, de repente, domínio, controle ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? E aí a Lua entra no signo de Câncer às 19 horas e 52 minutos, ou seja, a Lua entra no seu domicílio, no seu reino. Ela expressa a melhor versão dela mesma. E aqui é quando a gente está realmente fechando o ciclo. Então, a partir de sexta-noite, sábado, domingo, até segunda-feira, são dias realmente de recolhimento. É aqui que a gente começa a se recolher. E no sábado, o que a gente tem? A gente tem a Lua conversando lindamente com Saturno e logo em seguida com Netuno. Sábado é um dia altamente espiritualizado, sensível, delicado. É um dia em que a gente pode entrar em contato com as nossas águas profundas. É um dia para se fazer ritual, para, se você quiser entrar em contato com antepassados, fazer algum trabalho de limpeza, de purificação, aproveitando as energias de Virgem e Júpiter em Touro ali, ou seja, aquele banho de descarrego, acender aquela vela para fortalecer a sua fé. Procure tomar esse banho que venha revitalizar a sua energia. É um dia que você pode cuidar da sua casa, cuidar da energia espiritual da sua casa, do seu lar, do seu ninho, das pessoas da sua casa, trazer uma boa nutrição. E essa nutrição ela não precisa ser somente através de comida, mas de repente você pode nutrir afeto, amor, compreensão, respeito, ver o que está acontecendo, sentir a energia do seu lar, tentar harmonizar essa energia dessa relação com as pessoas, ou seja, é um dia muito mágico para isso. E no domingo, no dia 13 de agosto, é um outro dia lindíssimo e maravilhoso, com muita energia gostosa, e além disso a gente ainda tem a Vênus fazendo conjunção com o Sol. A Vênus vai ficar casime, vai entrar no coração do Sol e a partir daqui ela se torna uma Vênus matutina. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar no card de informações para vocês que eu explico sobre a diferença de Vênus matutina e Vênus vespertina, para quem quiser entender essa diferença, como que isso acontece, tá aí no card de informações para vocês. Mas esse momento é um momento maravilhoso que a gente pode aproveitar ao máximo. Eu quero ver se eu faço um vídeo para vocês, porque é uma conjunção lindíssima no signo de Leão, Vênus e Sol no signo de Leão, um no coração do outro. E junto com isso a gente tem a Lua em Câncer aqui, fazendo um aspecto de sextil maravilhoso para Júpiter, um outro aspecto maravilhoso para Mercúrio, aí depois um outro aspecto maravilhoso para Marte e depois um outro aspecto maravilhoso para Urano. Uau, que domingo mágico! Domingo em que a gente pode realmente trazer para a nossa compreensão e para o nosso entendimento, para a nossa consciência, os nossos valores. É um dia que a gente pode trabalhar lindamente a cura em relação com a Lua fazendo quadratura aqui para Quirón, cura das nossas feridas, com todos esses aspectos positivos que a gente tem de auxílio. É um momento de trabalho interno, de amor próprio mágico. E é um dia que a gente pode entender que tudo começa do lado de dentro. Então, se você quer melhorias fora, trabalhe esses valores internos, trabalhe o seu amor próprio, trabalhe o respeito que você tem por você mesmo, trabalhe a sua originalidade com a Lua conversando com Urano, haja nessa direção, tome atitudes, acredite em você, você está no domínio com a Lua conversando com Marte. Mude as suas crenças, Júpiter e Mercúrio conversando com a Lua em Câncer, fechando esse ciclo lunar. É aqui que a gente está fechando esse ciclo lunar. Então está uma energia poderosíssima, aonde a gente está no comando, porque a energia leonina é uma conjunção de Sol e Vênus em Leão. Nós estamos em contato direto com os nossos reais valores. A gente está tocando o cerne da questão, e é nesse cerne que está o tesouro. Então, se você quer alcançar o tesouro, esse domingo ele está maravilhoso para isso, e você pode agir para isso, você pode mudar as coisas e você pode compreender as coisas num patamar ou num nível acima.
expansão de consciência dos valores. E o mais interessante é que Marte está aqui em Virgem, junto com Mercúrio, com esse Júpiter conversando ali, e Urano também, dando todo esse movimento para as mudanças que podem ser feitas. A gente está conseguindo organizar passo a passo cada etapa para fazer isso. E é aí que entra o arcano da semana. O arcano da semana está falando, é uma semana de estudo, análise, de buscar informações, mas de colocar em prática aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser executado. Se tem algo que precisa ser feito, vamos começar a organizar as ideias, vamos começar a comprar as coisas que são necessárias para fazer esse banimento, esse descarte, essa desintoxicação. Vamos agir com foco, com disciplina, com responsabilidade, tendo comando, controle das coisas. Seja o rei de si mesmo. Entenda, se alguma mudança precisa ser feita, o poder está nas suas mãos de fazer. Então a energia desse arcano, ele está falando, está tudo nas suas mãos. Organize tudo, se estruture, vá e siga, terminando aquilo que precisa ser terminado, colocando fins e preparando o ambiente para o novo, para aquilo que você quer que venha na nova lunação que vai ser aqui em Leão. Então se prepare, esteja com as suas águas muito bem limpas, muito bem trabalhadas, para quando chegar nesse fogo de Leão, você tenha só energia boa para subir. Porque eu não sei se vocês sabem, a água, ela representa tudo aquilo que está na horizontal, porque a água ela tende para baixo, para as raízes. E o fogo é uma energia que é vertical, porque quando a gente acende um fogo, aqui, o que acontece com as labaredas? Elas vão para onde? As labaredas vão para o alto, na vertical. E a água ela tende a correr na horizontal com tendências para baixo. Então, se a água vai para baixo, quando esse fogo leonino ele é aceso, quanto mais límpida, purificada estiver essas águas, melhor será aquilo que irá subir para o alto. A energia leonina, do signo de fogo de Leão. Então, só para que vocês possam ter uma ideia de como que essas duas forças funcionam. Uma é na horizontal e a outra é na vertical, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana para esse período que vai do dia 7 ao dia 13 de agosto de 2023. Desejo para todos vocês uma linda e maravilhosa semana. Aproveitem porque a energia está muito boa. Lembrando que eu compartilho essa tabela com vocês lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Obviamente tem aqui no YouTube, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e tem as minhas próprias redes sociais. Se vocês quiserem me acompanhar, tem Débora Mexica Oficial aqui no YouTube, que é um outro canal que eu tenho, que é onde eu falo sobre os arcanos. Tem ali também no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e tem o Telegram também aí, se vocês quiserem acompanhar. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, de acionar o sininho quando você se inscrever no canal, de se tornar membro e caso você queira mais informação, tem aí o meu site também, tá bom, gente? E é isso. Mais uma vez, desejo uma linda semana. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo, que é sempre muito bem-vindo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.